Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto aqui para mais um conteúdo. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises de futebol para essa quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2025, data onde teremos aí UEFA Europa League, a segunda competição mais importante do continente europeu, trazendo para vocês aí grandes jogos com boas oportunidades no mercado e a gente filtrou aqui as melhores para trazer para vocês, beleza? Então se você gosta do conteúdo que eu trago aqui no YouTube, já deixa aquele like aí para fortalecer, comenta aqui nos comentários quais jogos você pretende analisar nessa quinta-feira e também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, é muito importante para a gente continuar crescendo e seguindo aqui com um bom conteúdo de maneira gratuita para vocês. Falando em conteúdo top, a gente tem agora aqui no canal Stake Cheia o nosso clube de membros. O que o clube de membros oferece de diferencial para você que quiser participar? Oferece vídeos sendo postados antes do horário, então o vídeo de análise, esse que você está vendo agora, geralmente ele sai ali entre 18 e 18h30. Se você for membro do clube, você recebe esse vídeo aí até às 14 horas, ou seja, você consegue ter mais tempo aí para ver em primeira mão esse conteúdo. Segundo, 2 vídeos exclusivos por semana para a área de membros, falando de controle emocional, falando de estratégias, falando de jogos que aconteceram, o que a gente operou, quais as situações, cenários aí que a gente achou interessantes. Eu trago então estudos de caso, análises emocionais, análises aí de trading esportivo na prática, nesse conteúdo que é exclusivo para os membros. Então se você quiser se tornar membro, é só clicar aí em algum lugar aí na parte de baixo do YouTube, vai ter a opção aí de você se tornar membro aqui do canal. Maravilha? Bom, seguindo então para a nossa análise do dia, a gente tem aqui para começar às 14h45, o primeiro jogo que eu separei é Feyenoord da Holanda contra o Sturm Graz. A gente tem aqui dois times que estão lá na parte de baixo da tabela. Hoje o Sturm Graz 29º colocado, o Feyenoord 30º colocado. Os dois estão fora aqui da fase de playoffs que vai até a 24ª colocação, tá? O retrospecto recente das duas equipes é um pouquinho melhor aqui para o Sturm Graz. Na verdade, o Sturm Graz tem uma vitória e um empate e mais 3 derrotas na competição. Enquanto, 4 derrotas na competição, né? A gente está falando aqui de uma race de 6 jogos, os 6 primeiros jogos, enquanto o Feyenoord tem aqui apenas uma vitória e 5 derrotas, tá? O Feyenoord nas últimas 3 perdeu para o Steaua Bucareste de 4-3, perdeu antes desse para o Celtic por 3-1 e antes ainda perdeu para o Stuttgart por 2-0. Já o Sturm Graz perdeu na última rodada para o Estrela Vermelha por 1-0, perdeu também para o Panathinaikos por 2-1 e empatou em 0-0 contra o Nottingham Forest. Então aí, essas são as últimas partidas desses dois times. O que a gente tem para esse jogo aqui de interessante, tá? O Feyenoord dentro da Holanda, no seu estádio, é um time que costuma ter um volume ofensivo bem interessante. Então se a gente pegar a amostragem do Feyenoord no futebol holandês, a gente vai ver aqui uma visão um pouco diferente. O time aqui é o vice-líder da competição, mas já está muito atrás do PSV aqui em pontuação, tá? Então, isso aqui sugere que o Feyenoord não tem mais como alcançar o PSV pela liderança do campeonato holandês. Então, sobra ao Feyenoord um título de expressão nessa temporada, tentar chegar nos playoffs aqui da Europa League. Para isso, portanto, precisa vencer o Sturm Graz dentro da sua casa. Se a gente pegar aqui o Sturm Graz lá no seu país, né, na Liga Austríaca, o time é o terceiro colocado com 28 pontos, 32 lidera aqui a competição o Salzburg. Então, o Sturm Graz tem condição ainda de chegar aqui, continuar brigando por uma posição aqui que ainda justifique brigar pelo título lá na Áustria. Então são dois times aqui no contexto geral aqui, o Feyenoord ele leva vantagem porque tecnicamente enfrenta adversários melhores lá no futebol holandês, né? Mesmo assim não é um time que está vivendo um grande momento. Então a gente tem odds de 1,42 para o Feyenoord, 7 para o Sturm Graz. Eu acho que a gente pode cogitar aqui um mercado de back ao time da casa, tá? Acredito que o favorito tem condição de fazer um bom jogo aqui sim,
mas eu ainda destaco também os mercados de over goals aqui, principalmente a linha do over 3,5, tá? Então o mercado espera que tenhamos aqui pelo menos 3 gols no jogo. A linha sugerida aqui tá no over 2,25, tá? Então esse seria a linha de handicap asiático de gols para esse jogo. Eu acredito que um over 3,5 pode sim entrar com tranquilidade nesse jogo, ok? Seguindo em frente, a gente tem aqui Fenerbahçe e Aston Villa, para mim um dos melhores jogos dessa quinta-feira. O Fenerbahçe, que lá na Turquia vem fazendo uma boa campanha, acho que não é o líder, acho que o Galatasaray é o líder no campeonato turco nesse momento, se não me engano. Vamos dar uma conferida aqui rapidão. O Fenerbahçe é o vice-líder, o Galatasaray é o líder, distância de 1 ponto apenas entre os dois. Então a gente tem aqui o Fenerbahçe vivendo sim um bom momento lá na Turquia, o que facilita para a gente trabalhar algumas situações aqui desse time na Europa League, né? O Fenerbahçe, que é o 12º colocado nessa edição da Europa League, vai enfrentar o Aston Villa, que é o 3º. Vejam essa race do Aston Villa aqui, que interessante, ó. Só perdeu um jogo aqui para o Go Ahead Eagles da Holanda e tem aqui uma sequência muito boa de 15 pontos em 18 pontos disputados, tá? Então, fora essa derrota aqui, o resto só vitória para o Aston Villa na competição até o momento. Mesma pontuação dos dois outros líderes aqui, o Lyon e o Midtjylland. Então a gente tem o Aston Villa, que vem fazendo também uma grande temporada lá na Premier League. Vamos dar uma conferida aqui no Aston Villa no seu campeonato nacional. O Aston Villa perdeu na última rodada aqui um jogo para o Everton de 1-0, mas vem aqui na terceira colocação também com 43 pontos. Então o Aston Villa pode, além de buscar uma vaga via Champions League pela Premier League, também pode disputar aqui ainda o título da Europa League, o que daria a possibilidade do Aston Villa escolher qual vaga, né, nesse caso abre a vaga da Europa League para o segundo colocado e o Aston Villa vai pela Premier League para a próxima Champions League, tá? Então a gente tem aqui o Aston Villa vivendo um bom momento. Acredito que mesmo fora de casa o time tem condição de fazer um grande jogo. O Fenerbahçe é levemente favorito a 2,50, 2,75 a odd do Aston Villa. Eu imagino a gente poder trabalhar aqui um lay ao time da casa, tá? Uma correção de preço na odd do Fenerbahçe, levando em conta que o Aston Villa, mesmo jogando fora de casa, faz jogos com um volume de intensidade muito bacana para a gente acompanhar. Então eu gosto bastante de ficar alguma coisa posicionado aqui a favor do Aston Villa. Acho que a gente não vai ter preço tão interessante, mas contra o Fenerbahçe eu já acho mais viável, tá? A linha do over 2,5 também me interessa. Acima de 1,80 a gente pode abraçar esse over 2,5 aqui, porque deve ser sim um jogo muito movimentado entre essas duas equipes. Na sequência a gente tem aqui outro jogo que eu separei também às 14h45, PAOK da Grécia contra o Real Betis. Esse jogo aqui, a gente vai pegar a tabela da competição, o Betis é o 4º colocado e o PAOK é o 18º, tá? Então o PAOK precisa dessa pontuação para se manter nesse pelotão que disputaria o playoff aqui, né? Vencendo pode ir a 11 pontos, ou seja, fica muito bem colocado aqui. Perdão, fica muito bem colocado aqui o time grego, tá? No entanto, a gente tem o Real Betis com 14 pontos aqui, querendo vencer esse jogo para poder, quem sabe, até disputar a liderança dessa fase de liga da Europa League aqui, tá? O Betis com odd 2,60, o PAOK também é 2,60, ou seja, extremamente equilibrado esse confronto aqui. A exemplo do outro jogo que eu acabei de falar, do Aston Villa jogando fora de casa contra o Fenerbahçe, que a gente também tem a possibilidade da correção de preço da odd do mandante, tá? Então, aqui a minha recomendação também é trabalhar contra o dono da casa. Nesse contexto aqui, a gente pode levar em conta que o Betis vem fazendo uma campanha muito interessante. Se a gente pegar as últimas 5 partidas, foram 4 vitórias e apenas um empate contra o Genk em 0-0. O Betis que vem muito bem na competição, bateu aqui o Dinamo de Zagreb por 3-1 na última rodada. Antes havia vencido o Utrecht da Bélgica também por 2-1. Tinha vencido também o Lyon por 2-0. O Lyon que é líder da competição, então a única derrota do Lyon foi contra o Betis. Então a gente tem aqui um time que vem muito forte, essa equipe do Betis aqui. Então eu gosto bastante de trabalhar aqui algum mercado, levando em consideração um bom desempenho do time espanhol fora de casa, ok? Depois a gente tem aqui Vitória Pilsen e Porto. O Porto não vive um grande momento assim lá no futebol português e na Europa League é apenas o 8º colocado, tá? Aliás,
Perdão, agora que eu cometi um erro. O Porto está, sim, muito bem colocado na Primeira Liga Portuguesa. Ele é o líder da competição. A gente vai abrir aqui para analisar o Porto lá em Portugal. 52 pontos, uma boa distância aqui do Sporting, que é o segundo colocado, com 45. Já abriu 10 pontos do Benfica aqui, que é o terceiro colocado. Então o Porto vem numa sequência interessante. O Porto é hoje o melhor time de Portugal a nível de estrutura de jogo, a nível de modelo tático também. O time encaixou uma mecânica e vem conseguindo colocar isso em prática muito bem, tá? Então aqui acredito que a gente pode ter mais uma vez o visitante se saindo bem aqui nesse jogo, tá? O Vitória Pilsen nas últimas 3 partidas teve 3 empates, ou seja, aqui ó, empatou em 0-0 contra o Panathinaikos, empatou em 0-0 contra o Freiburg e empatou também em 0-0 contra o Fenerbahçe, ou seja, nas últimas 3 partidas aí de Europa League, o time sequer marcou algum gol, né? Então, a gente pode esperar aqui que esse jogo do Vitória Pilsen dentro de casa seja um jogo com o objetivo de reagir na competição, de reagir na tabela. Pode ser que a gente veja um time bem mais proativo do que a gente viu nos outros jogos aqui, embora a defesa seja muito boa, o ataque do Porto vive uma das suas melhores fases, tá? Então a gente tem aqui uma boa oportunidade para mercado de gols nessa partida, tá? Além de trabalharmos contra o mandante, como eu já sugeri aqui em outros 2 confrontos, tá? Eu acho que esse jogo também é um jogo onde a gente pode explorar uma correção de preço do dono da casa. A gente também tem o mercado de over goals aqui, a linha do 2,5 pagando 2,10. Eu acho um ótimo preço para gols nesse jogo aqui, tá? Lembrando para vocês, rapaziada, se você tá aprendendo a trabalhar mercado de gols, se você tá desenvolvendo uma estratégia no mercado de over goals, que é um dos mercados que mais tem liquidez, ou seja, que mais gente atua no trading esportivo aí ao redor do mundo, eu tenho um e-book onde eu conto em detalhes a minha estratégia para o mercado de over goals. Eu comento aí sobre mais de 5 temporadas inteiras onde eu trabalhei esse mercado, desenvolvi a minha metodologia e compartilho isso com vocês nesse e-book que eu deixo disponível aqui na descrição do vídeo. Tem um link para você baixar esse e-book se você quiser. Então eu recomendo demais o conteúdo, assim, ó, foi muito bem construído, tá caprichado mesmo o material. Eu recomendo demais para você conhecer o meu e-book de Overgoals que está aí na descrição do vídeo. Beleza? Seguindo em frente aqui, então, na competição, a gente tem aqui Young Boys e Lyon, tá? Lyon do Hendrick, que provavelmente deve ser titular nesse jogo, tá? Ele não tá aqui entre os titulares, mas ele deve estar presente nesse time, tá? O Hendrick, que estreou pelo time do Lyon há 2 partidas atrás, se não me engano, e já caiu nas graças da torcida francesa, ele que foi por empréstimo do Real Madrid para jogar pelo time do Lyon, né? E vem conseguindo fazer bons jogos aí, bem provavelmente ele pinte nesse time do Lyon aqui para esse jogo de Europa League contra a forte equipe suíça do Young Boys, tá? Se não me engano, esse campo do Young Boys aqui é gramado sintético, então pesa bastante aqui essa situação, porque diferente aqui do futebol brasileiro, onde a gente já tem os gramados sintéticos começando a tomar mais espaço, na Europa, as competições continentais, elas têm uma restrição muito grande quanto ao gramado sintético, e se eu não me engano, o Young Boys é uma das poucas equipes que tem piso sintético aí para mandar os seus jogos, então é algo que pode ser um diferencial. Mesmo assim, o Lyon é favorito fora de casa, odd de 1,73 contra uma odd de 4,20 do Young Boys. Pegando a classificação aqui, o Lyon é líder, como a gente já comentou, tem 15 pontos junto com o Midtjylland e com o Aston Villa, vencendo pode se isolar na liderança. O Young Boys na 21ª colocação precisa necessariamente da vitória para não sair fora desse grupo aqui, desse pelotão dos até a 24ª colocação que joga o playoff, tá? Young Boys venceu na última rodada o Lille, também lá da França, por 1-0, e dentro de casa é um time que tenta impor o seu ritmo de jogo, tenta colocar velocidade. Mesmo assim, eu acho que um lay ao Young Boys faz bastante sentido pela boa fase que o time do Lyon vem vivendo no momento, tá? Então, eu iria de lay ao Young Boys nesse confronto. Para fechar os jogos das 14h45, a gente tem aqui Bolonha e Celtic.
Se a gente pegar as duas equipes aqui, ó, o Bolonha na 13ª colocação, vem de uma race recente aqui interessante, ó, ganhou do Celta por 2-1, antes havia vencido por 4-1 o Salzburg, empatado contra o Bran em 0-0 e vencido o Steaua Bucareste por 2-1. Já o Celtic, nas últimas 5, são 3 derrotas e 2 vitórias. Ó. Perdeu aqui para a Roma por 3-0, havia ganhado do Feyenoord por 3-1, perdido por 3-1 do Midtjylland, ganho antes disso do Sturm Graz por 2-1 e lá no início perdeu de 2-0 para o Braga. Então o Celtic vem numa campanha de altos e baixos. O Celtic na Escócia, vamos pegar a classificação aqui da Liga Escocesa, o Celtic é o segundo colocado com 44 pontos, quem lidera é o Hearts, depois de muitos e muitos anos, um time aí que não é nem Celtic e nem Rangers, se credencia para ser campeão da Liga Escocesa, tá? Então, muito interessante a gente acompanhar isso aqui. E o Celtic, com essa pontuação aqui, 6 pontos atrás do líder, deve se preocupar mais com a Europa League, onde não faz uma boa campanha. Então, a gente pode ver aqui um jogo onde eu imagino que a gente tenha o mercado de gols como tendência. Só para a gente pegar aqui, fazer a mesma comparação, o Bolonha na Itália é o 8º colocado da Série A italiana. Já esteve melhor ranqueado aqui na competição, perdeu várias posições aqui depois de uma instabilidade nas últimas rodadas. Então o Bolonha é uma equipe que não tem um elenco forte, tem uns 11 inicial ali, que até é um time interessante, mas quando precisa apelar para o banco de reserva, o time sente bastante dificuldade, né? Então alguns desfalques importantes aqui podem fazer diferença no jogo do Bolonha. Mesmo assim, 2 mercados me interessam. O ambas marcam sim, pagando 1,75 e o over 2,5 pagando 1,73. Então qualquer um desses 2 mercados chegando a 1,80 ali, eu acho que são entradas bacanas para esse jogo entre Bolonha e Celtic. Na sequência, teremos os jogos das 17 horas, começando com o Roma e Stuttgart. Aqui a gente tem o time da Roma, que vem numa sequência boa, tá meio que se recuperando o seu futebol lá na Itália. E na Europa League, Roma e Stuttgart têm a mesma pontuação, o mesmo retrospecto, são 12 pontos em 18 disputados. 3 vitórias nas últimas 3 partidas para os 2 times, né? O Stuttgart venceu de 4-1 o Tel Aviv, venceu o Eagles por 4-0 e venceu antes disso o Feyenoord por 2-0. Marcou 12 gols e sofreu apenas 5, enquanto a Roma marcou 10 e sofreu 5. Tá? Venceu o Celtic por 3-0, venceu antes disso o Midtjylland por 2-1 e venceu o Rangers por 2-0. Então são 2 equipes que têm aqui um volume interessante de gols marcados. Isso por si só já faria a gente olhar para o mercado de over goals. No entanto, a gente tem um time da Roma que em casa é muito, muito mais forte, tá? É um time que sabe utilizar muito bem o seu fator local, que quando joga como mandante tenta se impor contra seus adversários. A tendência de um jogo aéreo ofensivo muito forte, então a Roma é uma equipe que utiliza bastante bola aérea para dentro da área do adversário. Se o time conseguir utilizar esse expediente aqui, a gente provavelmente vai ter um cenário paralelo ao Stuttgart, beleza? Correção de preço aqui no time visitante, portanto. Seguindo a sequência aqui, a gente tem Rangers e Ludogorets, da Bulgária. Esse jogo aqui é um jogo interessante também porque o time escocês, o Rangers, como eu mostrei para vocês, ele não está ainda aí na disputa pelo título lá na Escócia, que dessa vez não ficou entre Rangers e Celtic. Então a equipe deve priorizar, assim como o Celtic também, priorizar aqui essa Europa League. No entanto, a equipe do Rangers está muito mal colocada na tabela, é o 33º time aqui na classificação, tendo apenas 1 ponto, que foi um empate contra o Braga. Tá? O resto só derrotas para a equipe do Rangers, mesmo dentro de casa tem feito jogos muito ruins. Esse time que nas temporadas anteriores era muito conhecido, era muito visado pelo mercado, justamente quando jogava dentro da sua casa, onde tinha um poder muito interessante. Hoje em dia, o time do Rangers não consegue fazer boa campanha, mesmo jogando como mandante, tá? O Ludogorets é um time que está na 23ª colocação,
7 pontos nas últimas 2 partidas, um empate em 3-3 contra o PAOK da Grécia e uma vitória em 3-2 contra o Celta de Vigo. É um time que também se envolve em vários jogos de gols, tem 11 gols feitos e 14 gols sofridos, ou seja, um ataque efetivo, mas uma defesa muito vazada. E é por aqui que eu acho que o Rangers pode explorar alguma fragilidade no time do Ludogorets. 1,91 a odd do Rangers, 3,75 a odd do Ludogorets. Eu iria direto no mercado de over, pagando 1,80 o over 2,5 para esse confronto aqui. Acho que a gente pode eventualmente aí, se o jogo rolar uns 10 minutos sem gols, a gente pega com odd 2 esse over 2,5 aqui, que eu já acho interessante no confronto entre essas duas equipes. Lembrando sempre, eu faço trading esportivo lá na plataforma do Bolsa de Aposta. Se você não tem conta ainda, é só escanear esse QR Code que está aqui na tela do vídeo ou clicar no primeiro link na descrição. Você vai acessar o Bolsa de Aposta e pode criar sua conta de maneira gratuita, ter acesso às melhores odds do mercado e também é uma plataforma que não te limita, porque lá você vai trabalhar contra outros traders, né, contra outros apostadores, ao invés de apostar contra uma plataforma convencional, se você tivesse aí fazendo suas operações numa casa de aposta tradicional, tá? Então fica a minha recomendação aqui, Bolsa de Aposta é a plataforma que eu utilizo, além de ter as melhores odds e não ter limitação, você tem acesso a comunidade do Bolsa de Aposta lá no canal do Discord, que também é gratuita, e se você logar com o seu usuário do Bolsa de Aposta, você tem acesso ao Discord e faz os jogos junto com a gente por lá, ok? Tá dada a dica então, Bolsa de Aposta para maiores de 18 anos, jogue sempre com responsabilidade. Seguindo em frente aqui temos Salzburg e Basel, né? Outro bom jogo aqui, o Salzburg da Áustria contra o Basel. Um jogo que coloca aqui duas equipes que estão aí também em momento mais estranho na tabela, né? O Salzburg, que é uma equipe que a gente costuma ver direto aí jogando Champions League, né? Não vem fazendo uma boa primeira fase de Europa League aqui. 3 pontos apenas em 18 pontos disputados. Uma única vitória contra o Go Ahead Eagles, né? Depois teve algumas derrotas aqui, as duas últimas foram contra o Freiburg por 1-0 e contra o Bolonha por 4-1. Enquanto o Basel, com 6 pontos, né, tem uma vitória a mais do que o Salzburg, ocupa a 26ª colocação. Para o Basel vencer esse jogo significaria provavelmente ingressar na zona de classificação para playoffs. Então é um jogo muito importante para as duas equipes. Destaque aqui para o Basel, que tem essa vantagem. Odd 2,45 para o Salzburg, 2,63 para o Basel. Eu acho que a gente pode trabalhar nesse jogo aqui um lay a qualquer uma das equipes, porque os dois times em jogos anteriores têm dado bastante leitura para a gente trabalhar contra eles, tá? Então é muito importante que a gente respeite a fase das equipes e qualquer um desses times aqui amassando o seu adversário nesse contexto aqui seria algo fora do previsto, tá? Então o que a gente pode imaginar que é um jogo equilibrado, com as duas equipes deixando aí, concedendo erros para que os seus adversários consigam executar jogadas. Então um jogo para lei ao pior em campo, seja qualquer um dos dois times, tá? Eu tomaria cuidado para ir no mercado de gols nesse jogo aqui, porque esse é um jogo que pode muito bem ser um jogo under, mesmo tendo duas características de defesas frágeis aqui, certo? Depois temos Braga e Nottingham Forest. Aqui a equipe portuguesa recebe os ingleses do Forest, num jogo muito, muito parelho também. 2,63 a odd do Braga, 2,63 a odd do Forest. Duas equipes aqui que disputam basicamente o mesmo objetivo da competição, que é tentar ficar nesse G8 aqui. O Forest está um pouquinho atrás, com 11 pontos, o Braga tem 13 pontos, está lá na 7ª colocação. Então a gente tem aqui a possibilidade do Braga vencendo, se consolidar nesse primeiro pelotão aqui, e o Nottingham Forest tentar ameaçar essa condição aí. Caso vença, o time do Forest pode também ingressar nesse G8 aqui, que é o objetivo dessa equipe na fase de liga aí da Europa League, certo? Então a gente tem aqui um jogo muito, muito, muito equilibrado. As duas equipes têm... o time do Braga é um time mais veloz na transição, então consegue fazer com que a bola chegue no setor ofensivo com mais velocidade.
Já o time do Nottingham Forest é um time mais físico, é um time que utiliza muito o jogo longo, né? Jogadas de lançamento pro ataque, eventualmente pega a defesa adversária desarrumada quando executa esse tipo de jogada com qualidade, tá? Então a gente tem duas equipes com características diferentes, mas com efetividade parecida. Então eu gosto aqui do mercado de over goals também para essa partida. Acredito que a gente pode ter uma janela para buscar por gols aqui. Odd de 1,91 over 2,5 seria o meu mercado preferencial para esse jogo aqui, ok? Na sequência a gente tem Nice e Go Ahead Eagles. A gente tem aqui os Eagles que lá na Eredivisie holandesa ocupam apenas a 13ª colocação, e se a gente pegar na Europa League, os Eagles estão na 28ª colocação com 6 pontos. Obviamente tem vantagem aqui porque vão enfrentar o time de pior campanha na competição, que é o Nice, que até o momento só tem derrotas na competição, 6 jogos e 6 derrotas, uma campanha horrível aqui, talvez uma das piores na história recente dessa competição aqui. Mesmo assim, o Nice é favorito dentro de casa com odd de 1,90, odd de 3,70 para o Eagles. Nesse jogo aqui, eu gosto de um lay ao time da casa, respeitando sempre o péssimo momento que o time vive. É muito difícil a gente trabalhar aqui cogitando ficar posicionado a favor de um time que até o momento não venceu nenhum jogo na competição. Pode ser que o fator desespero aqui leve o time a se superar dentro de campo e mostre um futebol que até esse momento a gente não viu, mas trabalhando com o histórico que a gente tem aqui, é um jogo, inclusive, de fácil previsão aqui, né? De trabalharmos a favor do time visitante, que é um time que, embora não viva um bom momento, tenha várias limitações também. Com essa odd de 3,70 contra um time que sequer somou pontos ainda nas 6 rodadas que disputou na competição, para mim é interessante um lay ao Nice nesse jogo, certo? Seguindo adiante, a gente tem então, para encerrar, Celta de Vigo e Lille, outro bom jogo aqui também. A gente tem o Celta na 19ª colocação com 9 pontos, mesma pontuação do Lille, que é logo o 20º colocado. Então a gente tem duas races idênticas, né? 3 vitórias e 3 derrotas para cada uma das equipes. O Celta, quando joga dentro de casa, costuma ser um pouco melhor, né? Não necessariamente é uma equipe de elite aí que a gente possa considerar, mas é um time que surpreende equipes de maior calibre. A gente vê isso de maneira rotineira até, o Celta fazendo grandes jogos contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Atlético de Madrid, contra equipes aí da parte de cima da tabela, lá na La Liga Espanhola, e contra adversários, como é o caso do Lille aqui, que são adversários mais parelhos. O Celta vai para a trocação e necessariamente consegue criar situações aí com volume de jogo interessante para gente que gosta de fazer trading no mercado de over goals, tá? Odd 2,38 para o Celta, 2,90 para o Lille. Eu gosto do over nesse jogo aqui também, tá? O ambas marcam a 1,70, também é um mercado que me agrada, mas o over 2,5 a 1,91, né? A gente vai pegar esse mercado aqui com odd acima de 2 lá no Bolsa de Aposta muito rapidamente, então me interessa bastante essa possibilidade aqui nesse jogo entre Celta e Lille da França. Beleza, rapaziada? Essas foram as minhas análises, espero que tenha sido útil para você aí do outro lado, que você tenha gostado do conteúdo. Deixa um like, comenta aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, até lá!